Textos diversos. Introdução ao módulo. Neste módulo, vamos abordar diversos tipos de textos, nomeadamente SMS, postal, carta, familiar e formal e e-mail. O domínio das características e das formas de produção deste tipo de textos é muito importante para uma boa comunicação interpessoal. Para além de um bom domínio da língua, implica também um bom uso de tecnologias de informação e comunicação no seu dia a dia. Associado a estes textos, vai aprender a abreviar palavras, a desenvolver a capacidade de selecionar e utilizar adequadamente as formas de tratamento e diferentes classes de palavras, designadamente substantivos, adjetivos, advérbios, artigos e verbos, sistematizar as regras do uso de maiúsculas, ampliar o seu vocabulário através da derivação. As atividades deste módulo visam habilitá-lo a produzir diferentes tipos de texto, nomeadamente SMS, postal, carta, e-mail, respeitando as especificidades de cada um dos textos. Utilizar adequadamente formas de tratamento. Espera-se que ao terminá-lo, você reescreva um SMS formal ou informal compreensível. Responda a um SMS de forma correta, abrevie palavras de forma adequada, redija um postal tendo em conta a sua estrutura e ao destinatário indicado, produza corretamente cartas formais e informais, selecione adequadamente as formas de tratamento de acordo com o interlocutor, classifique morfologicamente palavras determinadas em frases, use adequadamente a letra maiúscula na escrita de nomes próprios de entidades públicas e no início de período, escreva um e-mail formal seguindo as suas características e estruturas. Use e acentue devidamente os verbos vir e ter e seus derivados. Faça nominalizações a partir de verbos e nomes, usando a derivação por sufixação e a regressiva. Amplie o seu vocabulário recorrendo à sinonímia e à formação de palavras por derivação sufixal e por composição. A carta familiar. Texto. Gaza, 30 de julho de 2017. Querido pai, eu estou muito bem cá no Instituto e espero que o papá também esteja trabalhando muito bem aí na África do Sul. Escrevo esta carta para si, primeiro para informar que terminei o primeiro semestre, consegui superar as dificuldades de adaptação que enfrentei no princípio do ano, que tinham a ver com o horário, muitas disciplinas, muita pressão e consegui boas notas em todas as disciplinas. Segundo, para lhe agradecer por todo o apoio que me tem dado, sobretudo moral, coragem e espírito batalhador que me vão permitindo enfrentar os desafios da vida e atingir os meus objetivos. Terceiro, para dizer que estar aqui no Instituto não é fácil, mas estou a aprender e a crescer muito, para além da formação profissional como professora, como pessoa. Aprendi a conviver com outros, respeitando as diferenças, a planificar o meu tempo, a organizar-me, a cozinhar, a pilar amendoim, a cultivar e semear para explorar as nossas terras. Por isso, pai, muito obrigada por me ter incentivado a fazer este curso. E como vai o tempo aí na África do Sul? Aqui faz muito frio e nós temos que acordar cedo e dormir tarde, mas isso já não é problema, já estamos acostumados. É o nosso pão de cada dia. Tenho falado com a mamã e com os meus irmãos ao telefone. Estão todos bem
apenas se queixam das saudades de nós os dois que estamos distantes da família. Pai, um abraço forte, bom trabalho e conto consigo na festa da minha graduação, tal como já combinamos. Vivi. Compreensão do texto. Exercícios. 1. Quando e onde foi redigida a carta? 2. Com base no texto, concorda com estas afirmações? Apresente em cada caso as passagens do texto em que se baseia para suas respostas. A. O pai da Vivi é imigrante. B. A família dela é claramente urbana. C. A Vivi integrou-se rápida e facilmente no instituto. D. Existem fortes possibilidades de o pai celebrar a graduação da filha perto dela. E. O que a Vivi aprende no instituto vai mudar a vida da sua família. F. A formação da Vivi é meramente acadêmica e profissional. 3. Identifique na carta o remetente e o destinatário. 4. Com que objetivo o remetente escreveu a carta? 5. Tendo em conta a estrutura da carta, identifique as partes principais desta carta. Gênero textual. Ficha informativa. Carta familiar. Carta é uma conversa por escrito dirigida a uma pessoa ausente, próxima a nós, como amigo ou familiar, a fim de partilharmos novidades e trocarmos informações. A carta pode ser manuscrita ou datilografada. Apesar dos vários recursos tecnológicos atualmente existentes, para a comunicação pessoal, ela continua a ser um instrumento de comunicação bastante útil e utilizado. Características da carta familiar. O assunto de uma carta pessoal é livre, geralmente de ordem íntima e sentimental. O seu tamanho pode variar entre médio e grande, pois quando é pequeno é considerado um bilhete. Estrutura da carta familiar. Local e data devem ser colocados no início da carta. Vocativo. Fórmula de saudação. Pode conter apenas o nome do destinatário ou vir acompanhado de palavras de cortesia ou carinho, como por exemplo, querido amigo, meu caro, meu querido tio. Texto ou corpo, no qual o remetente apresenta o assunto da carta, abordando as ideias principais do que deseja comunicar em vários parágrafos. Despedida. Pode variar de acordo com o grau de intimidade entre as pessoas envolvidas, podendo ser formal, informal ou cortês. Assinatura. O remetente escreve o seu nome. A carta, para ser enviada pelos correios, necessita de um envelope devidamente preenchido, no qual constarão os dados, nome completo e endereço do remetente e do destinatário. Funcionamento da língua. Exercícios. 1. Identifique e copie da carta as formas de tratamento que a Vivi utilizou na saudação e na despedida. 2. Preencha o quadro indicando as formas e tratamento de saudação e de despedida que usaria na redação de uma carta para as pessoas indicadas. Carta para. Vocativo, fórmula de saudação. Carta para amigo, irmã mais nova, mãe, professor, diretor do seu instituto. Escrita.
Produza uma carta para um familiar à sua escolha, prestando especial atenção ao A. Conteúdo. Deve partilhar com o seu familiar o decurso dos seus estudos, sua importância na sua vida e o tipo de professor que deseja ser no exercício da sua profissão. B. Forma. Respeite a estrutura de uma carta familiar, integrando todos os seus elementos nos devidos lugares. Ortografia. Durante e depois da escrita, faça leitura e revisão do texto, prestando muita atenção à escrita correta das palavras. Para isso, primeiro leia lentamente o que escreveu, subvocalizando, depois peça a um colega para ler e fazer a segunda correção. Caligrafia. Use letra cursiva, melhorando cada vez mais a configuração das letras. Inspire-se e use como modelo a caligrafia usada na carta da Vivi. Nota: estes são alguns dos aspectos da escrita, conteúdo e forma. Aqui, no seu exercício profissional, deve prestar atenção no momento da orientação e demonstração aos seus alunos. Resumo: a carta é um meio de comunicação usado em situações informais entre pessoas e formais entre instituições ou entre pessoas singulares e instituições. Dependendo da relação entre o remetente e o destinatário, deve-se selecionar as formas de tratamento adequadas. Formas de tratamento são um conjunto de expressões que designam um interlocutor. O conhecimento e o uso correto das formas de tratamento permite estabelecer uma comunicação adequada com o interlocutor. Difficile,